Os meus filhos já estão grandes, tá? Eu tenho um filho de 25 anos e uma filha de 18 anos. Esse rostinho aqui que papai me deu e me conserva é a natureza, né, dos nossos antepassados. Então é isso. Mas enfim, então meus filhos quando eram pequenos, eu sempre criei eles livres, tá? Livres para poder se expressar, mas dentro da educação. Eu dei uma educação para os meus filhos que foi assim, eles tinham liberdade, mas com todo o respeito. Tanto que é que eu nunca tive problema dos meus filhos me desrespeitarem, nunca tive problema deles serem maus filhos, pessoas desobedientes, me desonrar. Meu filho mais velho, ele me honrava em tudo. Muito prestativo, muito abençoado. Quando ele começou a trabalhar, que eu já estava solteira, meu ex-marido nos deixou quando ele tinha 13 anos e a minha filha 7. Então, assim, não foi uma tarefa fácil. Então, quando meu filho começou a trabalhar, a ajudar em casa, ele sempre me ajudou, assim, em tudo. Foi o homem que o pai não foi. Então, assim, então eu criei meus filhos para ser livre. Então, nem todo filho de crente é crente, tá? Eu não concordo com aquele regime de criação de filho dos cristãos, que eu vejo aquelas crianças, aqueles jovens impedidos de fazer certas coisas. Claro que eu acho que você, quando dá liberdade para os seus filhos, você tem que dosar, né? Mas eles têm que saber utilizar a liberdade deles. É o que eu digo sempre. O ser cristão não por exemplo, assim, tu ser cristão, eu sou cristão, eu tipo assim, eu tô na igreja, eu não uso calça, eu não uso brinco, eu não uso nada. Aí bastou eu me afastar um pouquinho do evangelho, me desviei, aí eu já ponho tudo. Já ponho brinco, já ponho maquiagem. Isso daí não é ser cristão. Você nunca foi cristão. Porque o cristão é algo que está na mente, tá? É algo que vai além de uma conversão, além de uma mudança de costume. É uma mudança de corpo, alma e espírito. O ser cristão, ele tá, sabe, na tua alma. Por exemplo, eu passei por muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras. Mas nenhuma dessas batalhas, nenhuma dessas guerras me fizeram largar a fé. Porque assim, na minha vida foi tudo bem difícil. E eu sabia que o Senhor era a melhor coisa que eu já tinha conseguido. Então, se eu tivesse que chorar, eu ia chorar na presença dele. Se eu tivesse que gritar, que espernear, que reclamar, era na presença dele. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui vendo a mão de Deus me sustentando, me libertando, me transformando e me honrando. Né? Tive muitos amigos, colegas, parceiros na caminhada. Eu não sou pessoa de muitos amigos, tá, gente? Então, assim, quem trabalha com libertação, quem trabalha com cura, com muito mover espiritual, são pessoas que não têm amigos. Porque de uma hora para outra, quando você levanta uma campanha, o teu melhor amigo, ele se torna teu inimigo. Então, o crente, ele é um pouco isolado, não porque ele não é uma pessoa boa. E os nossos amigos normalmente são os amigos da fé, porque eles falam a mesma língua que nós. Entende da mesma forma que a gente fala e entende da nossa fé e do nosso Deus. Por exemplo, se eu tiver um amigo ímpio e falar da profundidade de fé que eu acredito, de experiências, essa pessoa ela pode até concordar, mas ela não vai entender o que eu tô falando porque ela não passou pelo mesmo, sabe? Ela não passou pela mesma trajetória que eu. Mesmo que ela seja cristã, tenha o mesmo tempo de evangelho que eu,
ou que qualquer outra pessoa, a vida dela é diferente, porque, por exemplo, ela teve uma criação diferente, a estrutura familiar dela foi diferente, a criação dela foi diferente, e isso vai ditar uma norma mais ou menos do que você vai ser ou não. Agora tem aquelas outras pessoas que se superam, que é o meu caso, porque assim, tinha tudo para dar errado, eu não tinha ninguém para me levar a Deus, e até hoje eu me pergunto, eu não me pergunto mais, porque o Senhor já me mostrou por quê, como, mas antes eu tinha essa dúvida, todo mundo tem alguém intercedendo, eu não tinha ninguém, porque, por exemplo, eu não era de muitos amigos, a minha família era isolada naquele mundinho ali, e eu não tinha quem orasse por mim ali, crente no meu meio, né? Todo mundo que estava ali no meu meio gostava de uma umbandazinha, né? De um tamborzinho. Então eu estava ali naquele meio. Como que o Senhor me resgatou dali? Então, assim, eu chamei por ele, ainda adolescente, e ele me ouviu. Essa é a explicação. Então, assim, gente, às vezes a gente, crente, acha que a gente é dono da verdade, dono de toda a inteligência, dono de toda a eloquência. Então, essa sabedoria, esse entendimento que a gente tem, às vezes até no momento de uma pergunta inusitada, inesperada, que alguém faça para nós e a gente responde assim, sabiamente, inteligentemente, aquilo ali é o próprio Deus na nossa vida. O Espírito Santo, que está o tempo todo conosco, nos auxiliando, é Ele quem nos ensina. Tudo é Deus. A Bíblia diz que tudo é por Ele,